E hoje, dia 8 de dezembro, hoje é dia da família, né? Nós comemoramos um dia muito importante, não tão conhecido, mas é importante que façamos algumas reflexões sobre esse dia. Então a gente trouxe até o nosso programa de hoje, Revista 87, o Padre Fábio, né? Que vai falar um pouquinho sobre esse dia importante para nós, porque todos somos de uma família e comunhamos em uma família. Bom dia, Padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cindy, a todos os ouvintes dessa manhã na Rádio Liberdade. Padre Fábio, para a gente começar a falar sobre a família, eu gostaria que você falasse qual que é a importância da harmonia entre a família para o nosso dia a dia pessoal. Nós somos seres de relação, né? Não vivemos sozinhos, e a primeira comunidade humana que a gente conhece é aquela onde a gente nasce, né? Onde a gente foi acolhido pelo amor dos pais, onde foi esperado, né? No período da gestação, e onde foi acolhido desde o dia do nascimento. E é ali que a gente aprende a viver relações de confiança, relações de respeito, relações de diálogo. E ali é o espaço onde a gente vai, primeiramente, sendo formado como ser humano, né? Aprendendo a ter as referências fundamentais dos valores humanos, para aqueles que acreditam nos valores cristãos, inspirados na palavra e no ensinamento de Jesus. E é justamente a partir desses elementos que é possível a harmonia, na medida em que todos se comprometem conforme cada um vai crescendo e vai tendo outras referências, outras possibilidades de pensar a vida, de conhecer as coisas, manter presente esses elementos. E a harmonia nasce justamente da disposição e da vontade de cada um daqueles que fazem parte da família, de viver essa relação fundamental, de importância, de necessidade um do outro. Naturalmente, né, existe o amor entre a família, mas muitas vezes acaba se perdendo, há o conflito. Mas como fazer para sempre avivar o amor presente na vida familiar? O amor, mais do que um sentimento, é uma atitude, né? E é sentimento também. Mas só o amor-sentimento ele não resolve nada, né? Ele pode provocar atitudes, e é justamente nesse intuito de manter presente o significado da pessoa do outro, seja entre o casal, seja na relação pais e filhos, seja na relação entre irmãos, seja na relação de filhos com os pais, né? Perceber essa importância do outro na nossa vida e o quanto ele significa, né? É o primeiro passo para se estreitar, para reavivar, para manter o sentimento. Porque se o sentimento foi verdadeiro em um momento ou no início, como dizer que ele não é mais verdadeiro ou que ele acabou? Né? Isso é, como diz um padre amigo meu, né? Conversa para boi dormir, né? Dizer que o amor acabou. Não, acabou o compromisso, acabou o comprometimento, acabou a disposição de cada um dos membros da família de se aceitarem nas diferenças e de se ajudarem, de colaborarem um com o outro. Acabou a dimensão do respeito de um com o outro, né? Então, não é o amor que acaba, é a forma de viver o amor que acaba, ou que às vezes a gente acaba colocando outros egoísmos na frente, e justamente por isso o amor acabou, ou é preciso reavivar o amor. Não, talvez o sentimento exista, ou em algumas outras situações, os problemas que naturalmente aparecem nos conflitos familiares, nos conflitos de relação, é verdade que acaba em algum momento, talvez, ou esfria o sentimento. Mas a nossa vida não é só sentimento. Se nós formos fazer apenas aquilo que nós nos sentimos felizes, talvez nenhum de nós dois estaríamos aqui nessa manhã. Não estou com vontade de trabalhar, não estou com vontade de cumprir as minhas responsabilidades. Estou me sentindo assim. E não é assim que a vida funciona. E justamente por isso, porque nós vivemos os compromissos que fazem com que os sentimentos tenham sentido, que é possível dentro das nossas famílias, não só possível quanto necessário no tempo que nós vivemos, esse comprometimento de todos em viver esses valores fundamentais. Quando há os conflitos, né, muitas vezes é difícil retomar a própria harmonia, como eu comentei, dentro de um ambiente familiar, e é necessário enfrentar o nosso egoísmo, o nosso orgulho,
Qual é a maneira mais prática, mais simples, mais fácil de enfrentar o orgulho para poder pedir o perdão, para retornar um ambiente agradável em família? Descer do pedestal da autossuficiência, onde a gente se acha indispensável a si mesmo e que os outros a gente aproveita como dá. Né? A cultura do descartável que a gente vive no tempo de hoje, de viver enquanto é tempo, de aproveitar enquanto dá, de usar enquanto me faz bem, né? Exige, né, primeiro descer desse orgulho, né, dessa autossuficiência, de achar-se suficiente, de não precisar dos outros. E quando a gente começa a se dar conta disso, a gente vai percebendo que as nossas atitudes magoaram outras pessoas. E aí entra outra atitude fundamental, que é a atitude do perdão, né, da reconciliação, do dispor-se a caminhar com o outro, apesar de ter acontecido a desavença. Apesar de ter acontecido o erro, eu me disponho, eu me comprometo a continuar vivendo aquilo que dá sentido para mim. Às vezes, quando a gente tem uma roupa de estimação, né, a gente usa, lava, troca, né, mas sempre busca aquela peça, né, parece que aquela se assenta melhor, a gente se sente melhor. Contudo, a roupa é apenas uma peça que em determinado momento vai acabar. E essa disposição de procurar aquilo que me faz bem é que ajuda justamente a perceber a importância do outro. De reavivar o sentimento no sentido de compromisso, de comportamento, de necessidade do outro e, sobretudo, de humildade. Sem a humildade para reconhecer os erros e essa necessidade do outro, a gente não consegue caminhar. Por isso a necessidade do perdão. Para aqueles que são cristãos, isso é compromisso de fé, né? Nós perdoamos porque nós acreditamos na pessoa do outro. Nós acreditamos em Deus, nós nos sentimos amados e perdoados por Deus em nossas fraquezas e por isso nos dispomos a viver essa mesma relação com quem está ao nosso lado. Até porque quando precisamos de ajuda, né, além de orar a Deus, a nossa família é o que está mais próximo, né, para estar nos ajudando, para apoiar. Exatamente. Parece que justamente quem mais cuida da gente é que a gente menos reconhece. Nas relações familiares, muitas vezes se percebe justamente isso. Justamente quem mais socorre, quem mais atende, quem mais se preocupa, é aqueles que com maior facilidade a gente despreza ou se despreocupa em viver relações, em cuidar o que a gente fala, em cuidar como a gente age. É engraçado como que com estranhos a gente se preocupa em não magoar, em atender bem, em cumprimentar. E às vezes em casa com pessoas que a gente, cada um de nós foi acolhido por primeiro e foi amado, ali nem sempre se consegue viver essas atitudes humanas necessárias. Agora falando sobre os filhos, né? O ambiente que rodeia os filhos também tem influência na educação e no modo de ver as coisas. Qual o papel que tem a família na educação dos filhos? Apresentar os valores. Mas, e aí a gente tem justamente um dilema e uma reflexão pontual a se fazer. Se transmite aquilo que se conhece. E hoje a gente sente que em muitas situações, muitas famílias, os filhos eles são vítimas das opções dos próprios pais que se distanciaram da vivência de valores fundamentais, dos valores fundamentais da família. E quando os próprios pais já deixaram de acreditar e de viver o valor da família, de apenas colocar-se como provedores materiais daquele grupo de pessoas que estão ali, os filhos vão aprender a crescer desse jeito. Se não há o respeito, se não há o diálogo, e se os filhos não percebem que é vivido o amor entre os seus pais ou ali na família, eles naturalmente se sentem autorizados a viverem da mesma forma, né? A preocuparem-se apenas consigo mesmo, a não colaborarem, a não se envolverem, a não respeitarem, porque eles vão ter essas referências. Então a referência do exemplo é fundamental justamente para que a educação dos filhos aconteça, já que mesmo quando há o esforço dos pais, quando há o envolvimento de apontar caminhos, valores, de viver,
a criança ela não vive numa redoma familiar, ela é bombardeada por uma série de informações, de valores, de ideias, de pessoas que a rodeiam, seja na escola, seja desde logo cedo na creche, todas essas situações que ela vai aprendendo. E nós, humanos, temos o grave defeito de querermos sempre o mais fácil. Então, viver de qualquer jeito, de alguma forma, é sempre mais fácil do que viver comprometido com alguns valores. E as crianças, inevitavelmente, têm essa disposição. Então, se os pais não se preocupam e não se envolvem em manter-se firmes nos seus compromissos, na sua fidelidade, no seu amor, é natural que os filhos se preocupem apenas consigo mesmos, porque eles aprenderam vendo isso. Eu costumo observar, eu acredito, quando é mais fácil para os pais falar o que o filho deve fazer ou como ele deve se comportar, e na hora dos próprios pais terem atitude, não é assim, né? E a criança aprende mais pelo exemplo do que pelo que ela ouve. Não é uma questão aqui de ficar julgando ou de dizendo que os pais estão errados, né? É uma constatação das situações que a gente vai percebendo, de como exigente isso é. Justamente para dizer que a família não é apenas uma instituição humana, ela é uma instituição divina, e enquanto tal, ela precisa viver essas relações com o divino, com o transcendente, com a referência de Deus, para que possa cumprir a sua missão. Aí entra o papel da oração, entra o papel da vida em comunidade, do pertencimento a uma comunidade de fé e de viver os momentos que nessa comunidade se vive, para que a criança vá também se acostumando. Não, domingo é dia de ir na missa, é dia de participar da comunidade. Tal dia, nesse período que a gente está vivendo agora, nós temos as novenas, nós vamos nas novenas nos encontrar com os vizinhos, com os amigos e vamos nos preparar para o Natal. Porque o resto já está sugerido por aí, né? Que o Papai Noel vai estar por aí, que vai ter um presente, que é final do ano, que algumas promessas para para aproveitar melhor o estudo, para ver se passa de ano, uma série de coisas que são naturais, que já acontecem. Dentro dessa propaganda que se faz. Se nós que acreditamos nos valores, enquanto família, enquanto igreja, enquanto pessoas, também não fazemos a propaganda daquilo que vale a pena, nós somos responsáveis porque as coisas não funcionam. Atualmente, nós podemos observar na sociedade as famílias se formando cada vez mais cedo, né? Jovens sendo pais, casando, tendo filhos. É importante lembrar que os avós também têm um papel importante nisso. E também aquela questão de que muitas vezes as famílias acabam se desfazendo no ambiente ali de casa, mas mesmo assim são uma família, né? É importante que os pais, mesmo que separados, tenham essa influência familiar para os filhos, para não deixar de ter esses valores, não é mesmo? É importante, né, essa constatação das situações familiares que a gente vive hoje e de falar do valor da família, porque é justamente a partir do valor que se tem a possibilidade de vencer desafios, de vencer problemas que vão aparecendo. Se a família nasceu apenas por causa do acasalamento de um rapaz e de uma moça, e desse acasalamento instintivo, né, veio uma criança, a família não foi pensada, né, não foi preparada. Essas duas pessoas não se prepararam para ser membros de uma família, de constituir uma família. E é justamente aqui que entra o valor dos pais, que entra o nosso valor como sociedade, né, de ajudar a manter esses valores. Porque naturalmente, hoje, né, há uma pressão, há um costume instituído de que as instituições não são importantes. Porque as instituições, Estado, família, igreja, escola, elas oprimem. Há uma política de dizer que eu sou o dono do meu nariz, que eu tenho liberdade para escolher o que eu quero e do jeito que eu quero, e que qualquer um que de fora me diga o que eu devo fazer, eu não tenho obrigação e nem responsabilidade de obedecer. E na medida em que nós vamos criando essa mentalidade nos nossos jovens, adolescentes, das nossas crianças que estão vindo, cada vez mais aceitar o outro, conviver com o outro, perdoar o outro será mais difícil. E muitos grupos familiares, eles se formam
dentro dessa maneira de ver, né? De curtir o prazer, né? De se envolver, se ser responsabilidade, de preocupar-se apenas consigo mesmo e não com o outro, né? E nas relações dos nossos jovens, muitas vezes essas situações acontecem e inevitavelmente, né, quando se brinca de papai e mamãe, dá neném. É natural isso. Então, a questão não está em dizer isso ou dizer aquilo, mas em ressuscitar, talvez essa palavra nos ajude, esses valores fundamentais, né, do preparar-se para assumir a responsabilidade de viver como família, né, e ao mesmo tempo de perceber que ser família é muito mais do que ter comida e roupa e uma escola para os seus filhos, né? Você falava da questão, muitas famílias acabam sendo cuidadas pelos avós, justamente porque dentro da situação que a gente vive de problemas econômicos e sociais, muitos pais entendem que a sua responsabilidade como pai está em trazer comida para casa, né? Mas o filho é gente, precisa da presença humana, da convivência, da vivência de valores que precisam ser acrescentados, né, de uma forma ou de outra. Para fortalecer tudo isso, qual que é a importância da oração em família? A oração coloca a família na sua referência fundamental, que é em relação a Deus. Na medida em que eu rezo, eu me recordo que existe algo maior do que eu, que existe algo que me guia, que não são apenas coincidências que acontecem no dia a dia, por força disso ou por força daquilo, mas que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que nos orienta, existe um Deus que nos propõe e nos mostra como viver para poder ser felizes. E essa referência da oração ajuda, né, no respeito, ajuda no perdão, ajuda na convivência, ajuda na aceitação do outro, porque a oração não é apenas uma relação com Deus, mas toda oração ela tem o seu conteúdo de convivência, de vivência familiar. E aí que as pessoas conseguem se aproximar, porque intimamente se acalmam da correria do dia a dia e rezando com os outros, a gente vai se percebendo como irmão. Aproveitando o momento, Padre Fábio, qual que é a programação do final de semana da Paróquia Santo Antônio? Nós temos a programação normal de celebrações, nossos grupos de família estão vivendo o tempo da novena de Natal, né? Estamos nos preparando para a grande festa do Natal, no dia 25, por isso a importância da celebração. Estamos chegando já nesse próximo domingo, ao terceiro domingo do Advento, momento que nos recorda a alegria da chegada de Jesus, que é com esse espírito que nós vamos nos preparando para o Natal, com a alegria, com a grande característica do cristão, e recordando a importância das famílias também se prepararem para celebrar o Natal, para participar das celebrações. A festa do Natal começa na celebração da comunidade. Podemos perder essa referência, nós temos os nossos horários, lembrando que aqui na Matriz, no sábado à noite, dia 24, a nossa celebração será às 20h30, uma hora mais tarde que o normal dos sábados à noite, justamente para podermos viver todo o simbolismo dessa celebração, que precisa já ter começado a escurecer para a gente poder perceber a beleza dessa noite diferente na nossa vida. Então, na noite de Natal, as nossas missas, tanto aqui na Matriz quanto na comunidade de Moreninha, serão às 20h30. E no domingo de manhã, dia 25, nós temos as celebrações, então, às 8h30, na Matriz e também nas comunidades do interior, às 10 horas da manhã. Celebrando, né, claro, nossa maior referência de família, que é a família nazarena. Isso, esse acolhimento, essa vivência do Natal da Sagrada Família torna-se referência para nosso jeito de acolher e de viver essa alegria da novidade que é o nascimento de Jesus na vida de cada família. Padre Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista 87 nesta manhã. Seus convites, por favor. Obrigado, Cindy, pelo convite, pelo espaço que a Rádio Liberdade sempre nos dá para falar desses valores fundamentais que nós acreditamos, né? E o convite é que cada família não deixe de viver esse tempo de preparação, né? Independentemente de ser católicos, de serem cristãos ou de viver em outras comunidades religiosas, a referência do Natal, o clima de final de ano, sugere que a gente pense
ainda mais nos valores, que a gente faça uma avaliação da caminhada e da vida que a gente levou, dispondo-se a viver de forma nova nesse ano que vai se aproximando. Um grande abraço, Padre Fábio. Voltamos daqui a pouco com mais Revista 87.